Boa tarde, Brasil! Boa tarde, meus amigos, minhas amigas internautas. Seja bem-vindo a mais um programa Regra 18. Nesta quinta-feira, diga-se de passagem, já por aqui pelo bairro do Guamá, que está toda Belém do Pará, o estado do Pará, né? Onde nesse período começam as chuvas pelo lado daqui. Rapaz, enquanto por aí, por outros lugares, muito sol, uma temperatura altíssima, aqui em Belém está chegando as águas, o que nós chamamos de nosso inverno. Mas estamos aqui sempre com as bênçãos de Nossa Senhora de Nazaré, pedindo, é claro, ao Todo-Poderoso Senhor nosso Deus e ao Senhor Jesus Cristo, que abençoe cada vez mais os lares de cada um de vocês, levando muita paz, muita prosperidade, muita saúde acima de tudo, e é claro, protegendo vocês de tudo e qualquer mal. E aqui você já sabe, o programa Regra 18 fala a linguagem da arbitragem de dentro do campo de jogo, como ela tem que ser, né? Sem frescuras e acima de tudo, sem aquela coisa do politicamente correto. E aqui é assim, a gente vai para cima e daqui a pouco, tá? Vamos conversar sobre o noticiário da Casa do Futebol, também do Campeonato Brasileiro, onde estão Paysandu, Clube do Remo, Independente, Bragantino, Campeonato Paraense da segunda divisão, que vai começar neste final de semana. E é claro, de ontem, rapaz, as arbitragens Flamengo e Atlético Paranaense, tá? E principalmente América Mineiro e Corinthians. E vou logo avisando aqui, vou logo deixar aqui no começo do programa, eu desafio qualquer analista, qualquer instrutor de arbitragem no Brasil, que está no mundo, me provarem no que diz a lei do futebol, se foi pênalti, se aquilo é pênalti que foi marcado contra o Corinthians. Eu desafio qualquer um dos senhores me provar. Se vocês me provarem na lei do futebol que aquilo foi pênalti, eu confesso que eu faço o programa pela última vez hoje e paro de falar de arbitragem. Já deixo aqui no começo do programa e vou aguardar alguns dos senhores aí me provar que aquilo ali foi pênalti. Nós vamos esmiuçar tudinho do que aconteceu ontem nesse lance, tá? E claro, muito mais sobre a arbitragem. Dizendo que no segundo tempo do programa nós vamos continuar falando da regra 3, os jogadores hoje com relação aos agentes externos. Então, alô Brasil, alô Pará, a voz única da arbitragem está no ar. E você já sabe, eu falo sempre em nome da FETRACOM, Federação dos Trabalhadores de Comércio do Estado do Pará e Amapá, à frente do meu amigo Zé Francisco, sindicalista a serviço do povo, também em nome do Citiosp e da UGT Pará. Também eu falo em nome da Carrear Eventos, agora com a sua programação já cessada para este final de ano, para este ano, só voltamos nossas atividades para o final de janeiro, já com uma programação definida para Colares. Ainda vai haver o sorteio, mas é Colares ou a Praia do Algodoal. Já chegando com a gente aqui, mandando boa tarde, já também vai daqui um boa tarde especial para o meu amigo Raimundo Eliezer de Oliveira Lima, Popular Chocolate. Nunca foi pênalti, infelizmente a minha idade chegou. Raimundo Eliezer, Popular Chocolate, show de bola. Também chegando com a gente, nosso amigo Ademir Marcelino, boa tarde, um forte abraço para você, muito obrigado pela audiência. Vou repetir, hein, porque daqui a pouco eu sei que vou me aborrecer, porque eu vou falar, porque aqui é assim, filho, aqui não fica pedra sobre pedra, meu irmão, e se eu tiver errado, eu tenho a humildade de chegar aqui e pedir desculpa, como eu pedi desculpa para o Valdir Clelson, lá do Amapá, que eu errei o nome dele, depois de uma baita de uma arbitragem que ele fez aqui. Eu tenho a humildade de chegar aqui e pedir desculpa. Eu desafio, repito, qualquer analista, qualquer instrutor de arbitragem, e até os amigos aptos experientes, me provarem, dentro da lei do futebol, se aquilo foi pênalti contra o Corinthians, que foi marcado ontem. Se aquilo foi pênalti, eu desafio. Muito bem, galera, eu falo o nome da Esmalteria Mão de Fada, a arte de deixar você muito mais belo, você muito mais bela. É claro, é aqui na Esmalteria Mão de Fada, atravessa a Barão de Mamoré, bem próximo à Rua Silva Castro, aqui mesmo no bairro do Guamá.
Fala em nome também do homem da pimenta, o Clésio, rapaz, o homem da pimenta, o Clésio do Amapá, que aliás eu estive acompanhando, né, os últimos noticiários. A coisa tá feia lá no Amapá, lá para os nossos irmãos lá do estado do Amapá. 3 dias sem energia e sem perspectiva, né, de retorno. Um raio caiu lá em cima de um gerador lá, que está causando o maior transtorno lá no estado do Amapá. Se eu não estou enganado, só 2 cidades lá, municípios vizinhos, é que estão com energia no Amapá, que é lá no Laranjal do Jari e também no Iapoque. No demais, o Amapá está nas escuras, sendo necessária a presença do ministro de energia lá, do desenvolvimento e energia lá no estado do Amapá. Vamos torcer para que logo resolva essa situação, porque sinceramente, sem água e sem energia o bicho pega. Minha solidariedade aí ao povo do Amapá, que está nas escuras, mas logo logo vai ser resolvido. Muito bem, galera, agora são 14 horas e 8 minutos, daqui a pouco nós vamos aos os aniversariantes do dia, que não pode faltar, os nossos amigos e, é claro, as nossas amigas internautas. Mas já podemos começar agora. Atenção, meus amigos que estão renascendo no dia de hoje, tá? Parabéns desde já a todos vocês. Por Marinaldo Barbosa, alô Marinaldo Barbosa, parabéns e muitas felicidades para você. Também no berço hoje, o meu queridíssimo amigo, um dos grandes apoiadores do programa Regra 18, que é o meu amigo Odinaldo Rapá, o Odinaldo dos Santos Neves, que nada mais é que o Naldinho. De Ademir Marcelino, nunca foi pênalti se o jogador estava de costa para a bola. Daqui a pouco vamos destrinchar isso aí. E já deixou o desafio aqui, porque eu sei que tem muita gente no Brasil assistindo o programa Regra 18. Eu sei. Árbitros, analistas, eu sei. Eu desafio me provarem, dentro da lei do futebol, estou repetindo mais uma vez, que aquilo foi pênalti. Eu desafio. Muito bem, meu amigo alô Naldinho. Naldinho que prestigiou a programação da Carreira Eventos no último dia 1º, lá em Caripi. Grande apoiador. Parabéns, muitas felicidades, saúde para você, meu amigo. E que essa data possa se repetir por muitos e muitos anos, que nós estejamos juntos. É claro, o grande Naldinho, do Mercadinho do Naldinho. O Fabrício Gama também, grande internauta. Sempre estou acompanhando o trabalho deles, as postagens, os comentários aí do meu amigo Fabrício Gama. Também está no berço hoje, parabéns para você. A amiga internauta Dineia Alves, também no berço hoje. Parabéns, Dineia, muitas felicidades. E o Beira Globo, o Beira Globo também, amigo meu que acompanha sempre que todos os nossos trabalhos nas redes sociais. O Beira Globo também está no berço. E a amiga Marina Faciola, Marina Faciola também está no berço hoje, parabéns. E o Faber Quinteiros, rapaz, tem sobrenome de equatoriano, né? Quinteiros. Fábio Quinteiros, que respondeu a nossa mensagem, né, de parabéns aí. Muito obrigado, Fábio. E a todos vocês, que Deus conceda essa data por muitos e muitos anos a todos vocês. Alô, meu amigo Naldinho, daqui a pouco, quando terminar o programa Regra 18, eu irei aí, né, porque vai fechar hoje a Silva Castro. Naldinho vai fechar a Silva Castro. Ele vai fechar o mercadinho dele, claro, e também vai fechar a Silva Castro, porque a festa hoje vai ser completa do meu amigo Odinaldo das Neves. Então, galera, você já pode fazer como essa rapaziada aí, interagir com a gente, tá? Vai lá, mande as suas perguntas, faça os seus comentários, faça. Raimundo Nonato, Mazinho, um abraço, amigo e irmão. Raimundo Nonato Batista, meu amigo, eu estou ao vivo nesse exato momento aqui pelo Facebook, quiser vir acompanhar, mas de qualquer forma, muito obrigado pela mensagem aí. Um abraço para você também. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Então, vai lá, interage, manda aqui as suas perguntas, manda se elogiar se quiser elogiar, critica se quiser criticar, tá de boa, tá tudo de boa. Desde que seja tudo dentro de um respeito. Então você pode interagir com a gente. Vai lá, Facebook, Kleber Ribas de Almeida, com a letra K e com foto. Sem foto não vai. Vai lá, faça a sua solicitação e venha compartilhar, venha dividir comigo conhecimentos sobre regras de futebol. Também nós já estamos lá no YouTube, rapaz. Vai lá, faça a sua inscrição lá e acompanhe o nosso trabalho. E claro, também venha tirar suas dúvidas e venha também criticar, venha elogiar, enfim, lá. Regra 18 Ribas, não tem segredo, vai lá no canal no YouTube, Regra 18 Ribas, faça a sua inscrição e vamos aí interagindo, vamos conversando sobre regras de futebol. E por falar de regras de futebol, hoje pela manhã, vocês devem estar percebendo, eu estou um pouco, com semblante avermelhado, foi fruto de um trabalho hoje,
de uma grande ideia da diretoria da Tuna Luso Brasileira, à frente também o Éder Pício, que é um dos diretores do futebol da Tuna Luso Brasileira, que me fez o convite gentilmente para que nós pudéssemos ir conversar um pouco com os atletas da Tuna que vão participar do Campeonato Paraense da Segunda Divisão, que começa neste final de semana, sobre regras de futebol. E hoje nós estivemos lá, foi um trabalho muito bom. Paulo Balesteiro, homem lá do Rio de Janeiro já com a gente, um abraço para você, fico muito feliz com a sua presença. Deixa eu dizer uma coisa aqui, então estivemos hoje lá com o Robson Melo, com o ex-zagueirão Sérgio, né, que brilhou no Paysandu, brilhou na Tuna, jogou pelo Clube do Remo, o Robson Melo, que é um dos grandes treinadores do futebol paraense. Muito obrigado pela receptividade, não só da comissão técnica da Tuna, como dos atletas. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, e eu, como eu falei nas redes sociais, que tomara que outros clubes sigam esse exemplo. Se é de leve, profissional da área, para dividir com esses atletas, né? Muitas das vezes o clube se preocupa, claro, dá toda uma condição e tem que dar, porque são atletas profissionais, mas no ponto básico que deveria vir desde a formação não tem, que é regras de futebol. Nós não estivemos na Tuna hoje para ensinar os atletas da Tuna Luso a regra de futebol, mas nós conseguimos mostrar para eles na prática que eles podem se beneficiar das regras do futebol, porque as regras do futebol elas não são tão somente para punir o jogador infrator, tá? Elas são para ser cumpridas, serem aplicadas pela arbitragem, mas acima de tudo ela também dá condição para que o atleta possa se beneficiar, e foi isso que nós procuramos mostrar na prática, no campo de jogo, para os atletas da Tuna Luso Brasileira, que, diga-se de passagem, pelo pouco tempo que nós tivemos, deu para perceber que eles assimilaram bem. E eu tenho certeza que o pensamento de alguns com relação à arbitragem, tenho certeza, eu espero que de todos, vai ser diferente a partir de hoje, em que nós estivemos lá, em que nós podemos colocar para eles que eles têm que se preocupar em jogar bola, cumprir o que diz a lei, que é aplicada pelo árbitro, e respeitar a arbitragem. Tá? E acima de tudo procuramos mostrar situações em que eles mesmos podem usufruir das regras do futebol até para o engrandecimento deles como profissional. Foi muito bom, muito obrigado à diretoria da Tuna Luso Brasileira, muito obrigado ao Éder, obrigado à comissão técnica da Tuna que me recebeu super bem, e muito obrigado a todos os atletas da Tuna Luso Brasileira que abraçaram a causa e também deram aquela força, acima de tudo, procurando fazer tudo aquilo que eu informei e que eu procurei mostrar a eles com relação às regras do futebol. E boa sorte a Tuna Luso Brasileira aí nessa caminhada aí que vai começar neste final de semana, que é o Parazão da Segunda Divisão. Grande Lúcio Silva, grande goleiro. Boa tarde, meu amigo. Estamos aqui no Econômico Jurunas prestigiando. Muito obrigado, grande Lúcio. Um abraço a todos os amigos aí do Econômico aí no Jurunas, os amigos taxistas aí do Jurunas. Taxista, que eu me sinto muito orgulho, que eu sou taxista, não estou em atividade, mas sou taxista de coração. E em breve, talvez não esse ano mais, mas ano que vem, se Deus quiser, eu estarei voltando para a praça. Também, porque a minha paixão é a praça. Entre todas outras, mas deixa pra lá. Não vamos entrar no mérito, Muito bem, galera, é isso aí. Mais uma vez, muito obrigado ao Éder, muito obrigado a toda a diretoria da Tuna Luso Brasileira, a comissão técnica e aos atletas da Tuna que me receberam super bem. Edmir Moraes é o meu amigo Dedo, grande árbitro de futebol. Boa tarde, professor. Já ligado no Regra 18, mande um parabéns para o nosso amigo Tarcísio, que jogou muito pelo Clube do Remo, valeu? Ah, rapaz, é o Tarcísio, né? O meio campista? É, o Serelepe. É, o Tarcísio, rapaz, brilhou mesmo no Clube do Remo. Alô, Tarcísio, grande profissional, grande homem, grande caráter. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu tive a oportunidade de apitar jogos do Tarcísio, não ele em atividade profissional, porque eu estava começando. Mas eu tive a oportunidade de apitar pelo futebol, ele já no futebol amador, enfim. E diga-se de passagem, um grande caráter, um comportamento com a arbitragem digno de um grande profissional e de um grande homem. Grande Tarcísio, já estou sabendo também, né? Parece que o seu filho está indo no bom caminho. Se ele jogar 10% do que você joga, Tarcísio, nossa senhora, o homem vai estar na seleção, não vai demorar muito.
Um abraço, parabéns aí ao Tarcísio, grande meio-campista que deixou o legado aí no futebol paraense. Bem, galera, é o seguinte, vamos falar da FPF, isso, a FPF Pará, tá? A Federação Paraense de Futebol, que está tomando todas as providências, principalmente com relação à questão do protocolo de segurança, para o início do Campeonato Paraense da segunda divisão, que começa nesse próximo dia 7 agora, no próximo sábado, tá? E outro detalhe, a arbitragem para a primeira rodada, vai sair hoje, a partir das 3 horas, 3h30, sai hoje a arbitragem para a primeira rodada do Parazão da segunda divisão, e amanhã eu vou trazer tudo para vocês. Dizendo também que, com relação ao brasileiro da Série C e da Série D, amanhã vou trazer tudo para vocês, jogos, horário, estádio, arbitragem, inclusive os árbitros paraenses que vão atuar na Série D e também na Série B. Tem árbitro saindo na Série B. O Delson Fernando Freitas da Silva vai dar um jogo dificílimo na Série B. Assim como também aproveito e mando um abraço para o André Rocha, lá de Tocantins, que vai estar no grande jogo também, Guarani CSA de Alagoas. O Samuel Santos do Amapá. Alô, Samuel! Tá no escuro aí, né, Samuel? Meu filho, mas logo logo os homens vão resolver aí, logo logo o Amapá vai estar tudo às claras. O Samuel, que vai para a Bahia representar o estado do Amapá, e tá um grande jogo também pela Série D. Amanhã eu vou trazer tudo isso aí para vocês. Mas hoje, tá? Tem daqui a pouco, viu? O aspirante do Paysandu, Sub-23, vai estar enfrentando o Fluminense do Rio de Janeiro, lá no Rio de Janeiro. Rapaz. Aliás, um estádiozinho, um campozinho bonitinho lá do Fluminense. Conheço bem as Laranjeiras. Fluminense e Paysandu. Esse é o aspirante Sub-23. Daqui a pouco, às 15 horas, assim que terminar o programa Regra 18, começa o jogo. Fluminense e Paysandu, com a arbitragem do Alex Gomes Stefano, assistência do Gabriel Conte Viana e do Rafael Cepeda de Souza, o trio todo lá do Rio de Janeiro, tá? Quarto árbitro será o Felipe George Benet, quarteto do Rio de Janeiro para Fluminense e o aspirante, obviamente, Sub-23 contra a equipe do Paysandu. Boa sorte ao Paysandu, precisa se recuperar, hein? Começou tão bem, né? Ganhou do Bragantino, ganhou do Santa Cruz, mas perdeu para o Juventude e perdeu para o todo-poderoso Corinthians. E agora tem chance de se reabilitar. É complicado, é lá contra o Fluminense. E é o Fluminense, né? Mas boa sorte aí ao Papãozinho, rapaz. Boa sorte ao Papãozinho. São 14 horas e 20 minutos na Grande Belém do Pará. A chuva está começando. É isso aí. Dizendo que no segundo tempo vamos dar continuidade à regra 3, os jogadores, tá? Claro, hoje nós vamos falar dos agentes externos, tá? Como você deve proceder quando um agente externo adentra o campo de jogo. Fique atento, daqui a pouco no segundo tempo você vai gostar. Ei, detalhe é o seguinte, vamos lá. E ontem teve os jogos da volta da Copa do Brasil, tá? Onde o Ceará venceu o Santos por 1-0, o Flamengo venceu o Atlético Paranaense por 3-2 e o América Mineiro empatou com o Corinthians de 1-1, certo? Lá no Ceará e Santos, o Leandro Pedro Voaden apitou esse jogo, tranquilo. Após o término do jogo, aquela atitude do jogador Marinho do Santos não deu para entender. Também o Leandro Pedro Voaden tanto entendeu, né, que era apenas uma questão de desespero, que não era nada contra a arbitragem, ele queria desabafar para alguém, essa que é a grande realidade, que o Leandro Pedro Voaden nem o expulsou depois do jogo. E depois ele, mais de cabeça fria, pediu desculpa, entendeu que a arbitragem não teve nada. E a arbitragem do Leandro Pedro Voaden ontem no Ceará e Santos não teve nada para ser questionado. Nada. Parabéns ao Ceará. Tá? É a maior prova de que camisa não joga, camisa não vence. Que vence são os 11 lá. Naldo Pedroso Silva, grande abraço, amigo. Acompanho sempre que posso esse programa de grande importância para quem gosta do futebol. Muito obrigado.
Obrigado, meu amigo Naldo Pedroso Silva, boa tarde para você, muito obrigado pela audiência. Muito bem, então no Ceará e Santos, parabéns ao Ceará, porque o Ceará na verdade já merecia vencer lá no jogo de ida, que eu assisti. O Ceará deu um vareio de bola no Santos lá, já era para ter logo eliminado o Santos lá na Vila Belmiro, tá? Parabéns ao Ceará. E com relação ao Leandro Pedro voado em nada. A atitude do Marinho foi uma coisa de quem perdeu, né? De quem viu escapar tantos R$1.000, né? Que é uma cota boa, 500 mil, se eu não estou enganado, da Copa do Brasil por cada fase. Mais coisa do futebol. Mas não tem que tirar os méritos do Ceará. Jogou muita bola e mereceu. Mereceu. Muito bem. Senhores, Flamengo 3, Atlético Paranaense 2. O árbitro, o Rodrigo D'Alonso Ferreira de Santa Catarina. Eu estive acompanhando uma matéria ontem mesmo, no decorrer da partida, do Pedro Jesus, do conceituado jornalista Pedro Jesus. Um dos mais conceituado, jornalista do mundo esportivo que cobre a arbitragem nos bastidores como ninguém. Nem Kleber Ribas chega aos pés dele. Tá? Ele só não entende regra de futebol. Ele só não apita, nunca apitou nada. E tem um certificado de árbitro. O Pedro Jesus tem um certificado de árbitro, mas nunca apitou nada. Né? Mas, de bastidores de arbitragem, conceituadíssimo no mundo da arbitragem, inclusive pelos árbitros. Tá? E ontem ele colocou uma matéria com relação a uma possível, eu espero que seja uma possível possibilidade do Rodrigo D'Alonso Ferreira de Santa Catarina vir ser árbitro FIFA ano que vem. Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Se o Rodrigo D'Alonso Ferreira de Santa Catarina vier a ser FIFA, eu vou para Marte. Eu vou embora para Marte. Eu saio daqui desse planeta, do planeta Terra, e vou embora para Marte. Sem condições. E não é pelo jogo de ontem, não. Porque o jogo de ontem ele até que foi bem. Mas não tem. Não tem ginga, não tem jeito para ser árbitro FIFA. Ainda no lugar do Braulio Machado. Não, Pedro Jesus, você vai me desculpar, parceiro. Sem chance. Rodrigo D'Alonso, mas tem gente 1000 anos na frente dele. E vou dizer mais aqui, ó. Não se espante. Sávio Pereira Sampaio, do jeito que esse garoto vem vindo aí, com todos os know-how, dando tudo a entender de uma qualidade, de uma capacidade, inclusive para ser FIFA. Agora, Rodrigo D'Alonso, já cogitado futuro FIFA, eu vou para Marte se isso acontecer. Eu vou para Marte ou então eu paro com a arbitragem. No campo eu já estou parando mesmo. Eu paro de falar de arbitragem. E ainda dentro desse jogo, não acredito que o Rodrigo D'Alonso Santa Catarina venha a ser FIFA, não acredito. Teria que ser muito inteligente os homens lá. O árbitro, viu? O árbitro, isso é bem claro. Vou dizer uma coisa para vocês. O árbitro de vídeo desse jogo, o Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral, salvou a pele do Rodrigo D'Alonso. Salvou a pele dele. Salvou. Ele marcou uma penalidade contra o Flamengo, onde aquele zagueiro, o ruinzão, diretoria do Flamengo, esse Léo Pereira aí, eu vou dizer uma coisa pra você. Sabe o que vocês fazem? Me dá uma garimpagem aqui de zagueiro aqui no interior do estado do Pará, ou então aqui mesmo na região metropolitana, no futebol de sábado de pelada. Você vai encontrar zagueiro melhor. Zagueiro que joga deitado no chão. Zagueiro que toma um cartão amarelo com menos de 10 minutos no primeiro tempo. Léo Pereira, você é um brincalhão, rapaz. Vou dizer uma coisa pra você. Eu sou simpatizante do Flamengo. E aqui quando eu tenho que falar, eu separo as coisas. Mas eu sou simpatizante do Flamengo. Léo Pereira, sem condições. Você não tem condições de vestir a camisa do Flamengo. Zagueiro do Flamengo. E deu muita sorte por causa do VAR. E mais sorte deu ainda o Rodrigo D'Alonso. Porque ele marcou uma penalidade onde, primeiro, ele não observou a trajetória da bola. Segundo, estava mal posicionado. Pedro Jesus conhece a arbitragem como pouco, o D'Alonso na FIFA? Isso era um pai de cal na arbitragem brasileira.
O escudo da CBF já pesa muito para ele. Deixa eu dizer, ô D'Alonso, meu filho, o jogador aí penetra na área, você está atrás escondido, você vem pela lateral, por isso que você dançou. O tecnicamente horroroso Léo Pereira deu a carrinhada, é verdade, limpa na bola. Ô D'Alonso, faltou experiência para você perceber, a trajetória da bola foi mudada. Faltou experiência para você entender que a trajetória foi mudada. Mas sabe por que está acontecendo isso? Na Série A, na Copa do Brasil, onde tem o VAR? Porque o árbitro se esconde atrás do VAR. O árbitro hoje se esconde atrás do VAR, porque sabe que o VAR vai corrigir. E o seu Rodrigo Guarizo, que coincidência do Rodrigo, né? Lá de São Paulo, salvou sua pele, porque não foi nada. Mas se você, esse jogo é um jogo da Série B, um exemplo, Lúcio Silva, tá de brincadeira, um abraço, Lúcio. Se esse jogo é um jogo da Série B, acontece um lance desse, se o árbitro marca penalidade, olha o que ia acontecer. Pênalti, no caso foi o Flamengo, e expulsão do Léo Pereira. E pênalti que não foi, olha o prejuízo. Por estar mal posicionado. E aí o VAR fez justiça, não foi nada. E não me venha com essa história, porque o Kleber Ribas se faz no Flamengo. Não foi nada. Foi na bola, tá mais do que provado, as imagens mostram, né? Apesar do zagueiro, né? Léo Pereira, oh meu pai celeste, Rodrigo Caio, volta logo. Apesar do Léo Pereira, né? Jogar deitado, mas tocou na bola. Em nenhum momento ele teve a pretensão, a intenção de derrubar o jogador do Atlético. E a chuva nesse instante aqui em Belém do Pará, que maravilha! Cai uma chuva no momento, maneira, aqui em Belém do Pará. Que terra maravilhosa! Daqui a pouco passa, daqui a pouco abre. Então, Rodrigo D'Alonso, o VAR salvou você. Salvou. Porque ia ser um erro tão gritante. Uma sequência de erros. Por que ia acontecer? Um pênalti que não houve nunca. E você ia ter que expulsar o Léo Pereira, porque ele tomou já tinha um cartão amarelo. Agora eu vou dizer aqui, perguntar uma coisa aqui aos senhores, analista, alô, Comissão Nacional de Arbitragem. Qual é a função dos assistentes hoje? Para que servem os assistentes? Os assistentes, eles não assistem mais o árbitro a todo momento. Vai dizer para mim que o assistente lá do outro lado não viu que o Léo Pereira tocou na bola só? Precisava só do VAR para confirmar isso? Os assistentes também estão fazendo igual o árbitro, deixando para o VAR dar a resposta? Me perdoe a garganta, porque hoje eu gritei bastante lá com os jogadores da Turma Luz Brasileira, a gargantinha, mas está show de bola. Hein? E os assistentes estão servindo para quê? Não é para ajudar o árbitro? O assistente lá do outro lado não viu que o jogador do Flamengo tocou só na bola? Não pode chamar aqui pelo fone. Ô D'Alonso, o cara tocou só na bola, rapaz, não precisa de VAR não. O cara tocou só na bola, filho. Foi pênalti não. Sinceramente, preocupante demais. Mas beleza, foi corrigido, o VAR corrigiu, o gol do Pedro também estava impedido, tudo tranquilo, beleza, seguiu. Agora, se não tem o VAR, seria mais um clube prejudicado por um erro gravíssimo da arbitragem. Se não tem o VAR, foi feita justiça. Kleber, acho que os assistentes estão com os dias contados, daqui a pouco o VAR vai substituir. Eu já penso que já estão substituindo há muito tempo, tá? Acabaram com aqueles árbitros adicionais que ficaram só ganhando dinheiro do lado do poste da meta, reparando o poste, para o poste não cair. Aquilo foi a maior bobagem que inventaram no futebol, acabaram. E os assistentes também não vai demorar muito para acabar. Por que vai servir o assistente? Se tem a linha demarcatória lá do VAR, tem a linha da máquina, tem a linha do computador. Aqui. A gente aqui hoje, mais do que nunca, em começo de carreira e hoje, os árbitros hoje trabalham sem assistente aqui. No futebol amador, tem que trabalhar. Muito bem. Agora, senhores, vamos para a América. São 14 horas e 32 minutos. Daqui a pouco, regra 3, os jogadores.
Vamos para América 1, Corinthians 1. Ah, senhores, eu prometo que eu não vou me aborrecer. América Mineiro 1, Corinthians 1. Corinthians eliminado da Copa do Brasil. Wagner do Nascimento, Magalhães, Rio de Janeiro. FIFA. Tá? Deixa eu dizer uma coisa aqui. Primeiro, no jogo de ida Santos e Ceará, o árbitro foi o Wagner do Nascimento, Magalhães, Rio de Janeiro, FIFA. E aí ele precisou consultar o VAR, tá? Para ver se certificar daquela pernada que o zagueiro do Santos deu no Rafael Sobis. Ele foi se certificar se realmente era para o amarelo. Ele tinha dado o amarelo. O jogador só faltou arrancar a cabeça do Rafael Sobis. E aí o Wagner do Nascimento, Magalhães, Rio de Janeiro, deu o amarelo. Depois ele foi informado para ele olhar lá o VAR. Ele foi olhar, certificou que não era, trocou o cartão, expulsou corretamente o zagueiro do Santos, naquele jogo de ida lá, Santos e Ceará. Ora, precisa ser muito inteligente para entender o seguinte e perguntar, porque eu perguntaria para ele se eu fosse diretor de arbitragem da Comissão Nacional. Ô Wagner, em sã consciência, eu estou perguntando agora aqui também, em sã consciência, aquele lance era lance para consultar VAR? Aquele lance era lance para cartão amarelo? O jogador foi com o pé à altura da cabeça do jogador do Ceará? Era? Tinha que consultar VAR? Ah, tinha? Ah, foi, tá. Então você vai ficar um pouquinho. Vamos deixar passar 1, 2, 3 rodadas e depois você volta. Claro que eu não falaria para ele, porque o diretor não tem obrigação de falar para a árbitro quando ele vai estar escalado. Não, tá beleza então. Tá? Um abraço. Vai, continue trabalhando, firme e forte. Eu deixava passar 3 rodadas para trazer ele de volta. Mas não. Na semana seguinte, o Wagner Magalhães, que eu reputo um grande árbitro, é um grande árbitro de Janeiro, não é à toa que é FIFA, mas anda se escondendo atrás do VAR. Anda se escondendo atrás do VAR. Isso é perigosíssimo com o árbitro. Está faltando poder de decisão. Aí, para uma semana depois, a minha surpresa, o Wagner está no América Mineiro e Corinthians. Primeiro, pênalti em favor do Corinthians. Ele não teve a convicção, foi consultar o VAR. E se não tem o VAR? E se não tem o VAR? Ele não daria penalidade. Erro gravíssimo. Tá. Aí, para piorar, me vem o lance da penalidade que foi marcada contra o Corinthians. Senhores analistas, senhores instrutores, senhores árbitros, senhores iniciantes, senhores desportistas, a lei é muito clara. Braços espaçados se torna infração, se configura infração quando o jogador tem um movimento antinatural, em que ele vai disputar a bola e ele assume o risco de cometer uma infração porque ele está com o braço espaçado, num movimento antinatural. Senhores, o zagueiro, atenção, o zagueiro Luiz Piton do Corinthians, primeiro, não agiu de forma deliberada. Não agiu de forma deliberada. Segundo, em nenhum gol na bola. Ele deixou claro no espírito da lei, no espírito da regra do futebol, que ele quis marcar o adversário. Terceiro, ele foi surpreendido com uma punhalada pelas costas, porque ele estava de costas, e todos nós sabemos que uma pessoa de costas é uma pessoa indefesa. E isso vale para a lei do futebol, vale para o espírito da regra, ou me prove ao contrário. Ele foi surpreendido. E segundo, quarto, ele está correndo em direção oposta, ele não está correndo para ir para a disputa da bola. E a bola, de forma acidental, porque ela toca o solo antes, toca no braço do Luiz Piton. Ele de costa, ele num movimento natural. O que é um movimento natural? Ele está indo com uma marcação da jogada para marcar o adversário. E em momento algum ele está olhando para a bola, ele não sabe nem de onde partiu a bola.
Como é que se marca um pênalti desse? Eu pergunto, como é? E o Wagner do Nascimento Magalhães de Janeiro, ele foi incisivo. Senhores, não posso admitir isso de um árbitro FIFA. Não posso admitir. O árbitro FIFA, ele é preparado, ele está no mais alto patamar. Chegou no mais alto degrau. Que o América Mineiro ia espernear na hora, ia fazer barulho porque tocou na mão. Senhores, não existe. Não é porque uma bola tocou na mão que tem que ser marcado. Há situações em que tem que ser marcado, que não foi o caso. Vou repetir mais uma vez. O zagueiro do Corinthians não jogou a bola, não jogou na bola. O zagueiro do Corinthians estava de costas, levou uma facada pelas costas, em defesa. O jogador do Corinthians estava numa corrida natural, com os braços em movimento natural. Ele não estava no movimento antinatural. Como é que se marca uma penalidade dessa? Aí eu vou para o VAR. O VAR nem sequer se manifestou. Aí eu vou para o VAR. O árbitro de vídeo desse jogo era o senhor Carlos Eduardo Nunes Braga, do Rio de Janeiro. O árbitro central, o Wagner Nascimento Magalhães, do Rio de Janeiro, FIFA. E o árbitro de vídeo, o Carlos Eduardo Nunes Braga. Eu pergunto para vocês, agora aqui, inclusive se alguém da Comissão Nacional quiser se posicionar aí. Carlos Eduardo Nunes Braga apita o quê? Apita a Série A do brasileiro? Qual a resposta, senhores? O árbitro de vídeo, que é o segundo após o árbitro central de campo, que é ele que toma a decisão, o Carlos Eduardo Nunes de Braga apita o quê? Ah, mas ele teve lá fazendo curso de árbitro de vídeo, ele teve em Água de Lindóia, ele teve na Granja Pomari, ele teve no Raio que o Parta, mas ele fez o curso de árbitro de vídeo. Senhores, não foi pênalti. Na lei do futebol, no espírito da regra, o que diz, o que está no texto da regra, aquilo nunca foi pênalti. E aí, o senhor Carlos Eduardo Nunes Braga, que era o árbitro de vídeo, e o árbitro assistente de vídeo era o Alexandre Vargas, o outro assistente do árbitro de vídeo era o Silbert Farias, todos do Rio de Janeiro. Ninguém falou nada. Ninguém, pelo menos, ô Wagner, não é melhor tu ir dar uma olhada no VAR, no monitor? Não. Sabe por quê? Porque quem está lá no centro é o FIFA. Agora, o observador do árbitro de vídeo era o meu amigo o Emerson Luiz Sobral, de Pernambuco. Emerson, eu sei que o observador, ele está ali para fiscalizar, para avarecer, ele não tem o direito de intromissão, já que tem um árbitro e tem os assistentes lá. Agora, Luiz, eu imagino você lá como observador, meu Deus. Meu amigo Luiz, meu amigo Emerson Luiz Sobral de Pernambuco, que era o observador dos componentes do árbitro de vídeo. Não foi pênalti. Corinthians foi prejudicado, não foi pênalti, tá? Senhores, regra de futebol, ela não é só para ser lida, senhores. Ela tem que ser entendida. Eu não gosto de ver essa palavra de interpretação, ela tem que ser entendida. Porque o jogador fala para você. Eu já falei mais de 1000 vezes aqui nesse programa e vou repetir. Assim como um cadáver fala para o perito, um jogador fala para o árbitro. Meu Deus do céu, o que foi que o zagueiro do Corinthians, o que foi que o Luiz Piton quis passar para a arbitragem? Ele não quis passar nada, ele quis só jogar. Foi um acidente. Ele foi surpreendido com a bola batendo. Ele estava correndo em um movimento natural. Ele não sabia nem de onde a bola tinha partido. Ele se preocupou em marcar
o atacante do América Mineiro, e no movimento natural, repito, o zagueiro Luiz Piton do Corinthians foi apunhalado pelas costas, ele não esperava. Como é que se marca um pênalti desse? E como é que o VAR aceita? Porque o VAR não se posicionou para que... Até entendo o Wagner Nascimento Magalhães, porque o lance lá dentro é rápido, gente. Eu até entendo. Mas eu me pergunto por que não informou ele para ir consultar o VAR, para ir observar direito. Nem que ele passasse um ano para analisando. Ele ia perceber, se ele vai até o VAR, ele ia perceber que o jogador foi surpreendido. E ele ia perceber que o jogador não estava no movimento antinatural que caracteriza a infração. Mas se calou. Os três árbitros de vídeo, o árbitro de vídeo, os dois assistentes se calaram do Rio de Janeiro. O meu amigo Emerson Luiz Sobral, que era observador, não pode fazer muita coisa. Mas o Corinthians foi prejudicado. Não foi pênalti nem aqui. Na China não vou falar porque eu estou chateado com a China. Nem aqui e nem em Marte. E mais uma vez aqui no programa. São 14 horas e 43 minutos. Eu lanço um desafio para qualquer um analista, para qualquer um especialista. Me provem que aquilo ali é pênalti. Se dentro da lei aquilo é pênalti. Se vocês me provarem, me convencerem, eu sumo daqui e vou para Marte. Não vou nem falar mais de arbitragem. Errou o seu Wagner Magalhães. Errou o VAR. E o Corinthians foi prejudicado. Não foi pênalti. Foi marcado. Aqui o papo é reto, filho. Aqui é dentro da lei. Aqui é o que está dentro do espírito da regra. Não foi pênalti. Boa tarde, amigo Kleber Ribas. Um abraço do seu amigo Índio. Já não seja trabalhando. Um abraço do amigo Índio, ele que é o homem dos boleiros, ele toma conta dos boleiros da FPF. Ele não vai falar gandula, vai falar boleiro. Um forte abraço para você, meu amigo Índio. E era isso. Era isso. Não foi pênalti. Corinthians foi prejudicado. Repito, para que depois não vão distorcer as coisas aí. Entendo o Wagner Magalhães do Nascimento, porque o lance é rápido, ele vê a bola batendo na mão do jogador. Mas lhe garanto, Wagner do Nascimento, FIFA Rio de Janeiro, que se você vai observar o VAR, você ia com certeza voltar atrás da sua decisão. Porque todos os handicaps, para aquele tipo de lance para ser infração, o jogador não cometeu. O jogador não cometeu. Sabe o que acontece? Vai acontecer a partir de agora? Abrir um precedente. Toda bola que bater na mão vai ter que marcar. Foi o que aconteceu ontem. Senhores, eu não vou me cansar de falar. O jogador está indefeso, o jogador de costa. Um abraço, meu amigo. Grande Wanderson, já ligado no programa Rede 18. O jogador estava de costa, o jogador não olha nem a bola, o jogador está preocupado em marcar o adversário. A bola bate no braço do rapaz, ele no movimento natural de quem está correndo para ir marcar o adversário. Ele não sabe nem o que está acontecendo nas costas dele. Aí ele é surpreendido com a bola no braço e é marcado pênalti. E o VAR se calou. Repito, o árbitro de vídeo, Rodrigo Guarizo não, Rodrigo Guarizo salvou a pele do Rodrigo D'Alonso. O Carlos Eduardo Nunes Braga é árbitro central com certeza, mas está apitando o quê? Porque do Rio de Janeiro, até onde eu sei, Rodrigo Nunes Sá, o monstro sagrado Marcelo de Henrique e o Wagner Nascimento Magalhães. E o Carlos Eduardo Nunes Braga se calou. Para encerrar, não foi pênalti, Corinthians foi prejudicado. E para encerrar, desafio qualquer um aqui, ó, desafio. Me provem que aquilo foi pênalti. E eu vou pro raio que o parta falar de arbitragem, menos aqui. Mas me provem que foi pênalti. Do que diz o texto da lei, o que diz a lei, o que diz a regra.
Me prova que foi pênalti. Ô, chuva boa, Kleber Ribas, o nosso estado é pai d'égua. Um abraço, meu amigo, isso aí. É, grande Neguinho, meu amigo Ademir Barros, com certeza. Ó, chuvinha maravilhosa. E um detalhe, Brasil, tá chovendo, mas não tem aquelas nuvens negras, tá no céu aberto, azul e branco. Daqui a pouco para. É isso aí, galera. Agora vamos para o segundo tempo do programa Regra 18. Eu sabia que eu iria, mas não me estressei, não me aborreci, graças a Deus, estou de boa. E aí a gente observa o leigo, né? O Vampeta quase infarta ontem e o Neto quase cai da cadeira. Mas o Neto foi feliz numa colocação que ele fez. O Neto, que eu acompanho tudo, cara. Eu ontem de ontem para hoje eu fui descansar quase 5 da manhã, porque eu vou em busca de tudo. Eu vou estar avalizado para chegar aqui e falar. O Neto ontem falou e foi muito feliz numa situação em que ele falou. O jogador está de costa. Ah, mas ele estava com os braços abertos. Só que o Neto esqueceu, e aí há de se, de entender, porque o Neto, um grande atleta que foi, hoje um grande comunicador, e um grande torcedor do Corinthians, apesar de que ele assimilou, aceitou a marcação da penalidade, mas ele esqueceu de um detalhe, o Neto. Ah, o jogador estava de costa. Estava com os braços abertos. Só que o jogador está no movimento natural. E a lei é muito clara. O jogador, para se configurar a infração, com os braços espaçados, ele tem que estar no movimento antinatural, que não foi o caso ontem do Luiz Piton. Portanto, Neto, Corinthians foi prejudicado. Essa é a minha humilde opinião. Respeito a opinião de cada um dos senhores. Agora me provem que aquilo foi pênalti. Me provem. Muito bem. Melhor hora essa aqui. Já foi. Alô, galera, eu falo em nome da FETRACOM, Federação dos Trabalhadores e Comércio do Estado do Pará e Amapá. À frente, o meu amigo Zé Francisco, presidente sempre a serviço do povo. Sindicalista a serviço do povo, como também o meu amigo Ivan Duarte do SEC Pará, sempre compromissado e voltado, é claro, para o melhor do trabalhador. Fala em nome das malterias Mão de Fada, a arte de deixar você muito mais belo, você muito mais bela. Aqui nas malterias Mão de Fada, deixa passar a chuva, passou a chuva, você vem aqui e dá aquele grau para você ficar muito mais bonito, você muito mais bonita, é ó. Tacacá Pai d'Égua já com a gente, na Sacramento, a passagem de São Pedro, 342, próximo à Avenida Pedro Alves Cabral, aberto de quarta a domingo. Então já sabe, hoje está aberto, viu? De 17 a 22, lá com meu amigo Capelão Fábio Ferreira. Um dos melhores tacacás dessa cidade, sem sombra de dúvida, é o Tacacá Pai d'Égua do amigo Capelão Fábio Ferreira. Muito bem. Ó, você já pode fazer com o meu amigo Capelão Fábio Ferreira, interaja com a gente. Vai lá, Facebook, Kleber Ribas de Almeida com a letra K, mande com foto que a gente vai aceitar e vamos conversar sobre regra. E você já pode acompanhar. Daqui a pouco este programa vai estar lá no canal, no YouTube. Regra 18 Ribas. Vai lá, Regra 18 e faça a sua inscrição e ó, vamos interagir bastante, falar sobre regra de futebol. Muito bem, segundo tempo do programa Regra 18, vamos agora para a regra 3. Vamos na sequência da regra 3. Os jogadores. Agentes externos. Muito bem, senhores. Quem são os oficiais de equipe? Os oficiais de equipe são os membros da comissão técnica, como já falei para os senhores. O treinador, o auxiliar técnico, o massagista, o preparador físico, o médico, o fisioterapeuta, são membros da comissão técnica. Membros que compõem a comissão técnica, são os oficiais de equipe. E tem os atletas substitutos, que são aqueles que compõem o banco de suplência. São os 12, dependendo do regulamento, são os 12 atletas que compõem o banco de suplência. Grande! Vai com a gente, o Elinelson Moreira. Um abraço para você. Tamo junto, boa tarde, muito obrigado pela audiência. Ó, o agente estranho, senhores, é todo aquele cidadão que não faz parte da relação. Quem pode ser um agente estranho? Um oficial de equipe pode ser um agente estranho. Um jogador substituto pode ser um agente estranho. Um jogador substituído pode ser um jogador estranho, um agente estranho. Um jogador expulso pode ser um agente estranho. O torcedor é um agente estranho. O membro de imprensa, o jornalista, o repórter,
pode ser um agente estranho. O policial militar que está em serviço pode ser um agente estranho. Senhores, vamos para dentro do campo de jogo. Ó, todas as vezes que um agente estranho, o jogo está no seu transcorrer normal. Todas as vezes que um agente estranho é de entrar no campo de jogo, necessariamente, senhor árbitro, você não tem a obrigatoriedade de paralisar aquela partida, a não ser que haja uma interferência diretamente da jogada do agente estranho. Vamos lá? Exemplo: a jogada está se desenrolando lá pelo outro lado do campo de jogo, e aí o agente estranho entra pelo lado daqui, certo? Mas a jogada está por lá, você deve seguir. E aí, na primeira paralisação, aí você paralisou, toma as medidas cabíveis com relação ao agente estranho, tá? No caso, em relação às medidas disciplinares, tá? Que você tem que tomar, se for membros da oficiais de equipe, se for pessoas de oficiais de equipe, se for jogadores, tá? Substitutos, ou jogadores substituídos, ou jogador expulso, tá? Lembrando, senhores, todas as vezes que um agente estranho entrar no campo de jogo, necessariamente, se não houver a interferência diretamente na jogada, você deixa transcorrer a jogada, tá? Agora, se o senhor árbitro, que nada impede também, paralisar a partida, você percebeu que o agente estranho entrou no campo de jogo, e aí você paralisou a partida porque entendeu que houve uma interferência direta, e aí você tem que parar mesmo. Qual o procedimento a ser tomado? Primeiro, a aplicação da sanção disciplinar, se for oficial de equipe, um dos membros da comissão técnica, se for jogador substituto, se for jogador substituído, ou se for jogador expulso. Você vai tomar as medidas cabíveis da sanção disciplinar, certo? Como é o reinício? O reinício é de tiro livre direto ou penalidade máxima, se aconteceu dentro da área penal, em favor da equipe adversária, tá? Se o agente estranho e que interferiu diretamente na jogada for uma pessoa que não tem nada a ver com a equipe, que não assinou súmula, por exemplo, o repórter que entrou, o policial militar que entrou no campo de jogo, tá? Um torcedor que entrou no campo de jogo, aí, se houver interferência na jogada, aí você paralisa a partida. Como você vai reiniciar? Com bola ao chão. Depois de tomar as medidas cabíveis com relação à saída do agente estranho, você vai reiniciar com bola ao chão. Só reprisando: se o agente estranho for membro da equipe adversária, tá? Da equipe adversária, se houver a interferência direta na jogada, tiro livre direto ou penalidade. Se o agente estranho for pessoas que não são ligadas aos clubes, que não assinou o documento, que oficialmente não estão ali para participar da partida, você paralisa a jogada e reinicia com bola ao chão, depois de tomar as medidas cabíveis. Isso é regra 3, os jogadores. Tá, senhores? Amanhã, sexta-feira, iremos encerrar a regra 3 com outras colocações de outras situações com relação à regra 3, os jogadores, principalmente quando a bola entra na meta. Imperdível amanhã, com a presença do agente estranho, quando a bola entra na meta. Quando é que você, mesmo com o agente estranho no campo de jogo, quando é que você
quando é que é válido o gol e quando que não é válido o gol. Tudo isso e muito mais amanhã, no complemento da regra 3, os jogadores. Bem, são 14 horas e 57 minutos. Na Grande Belém, uma chuvinha bem maneira nesse momento. Eu falo em nome da FETRACOM, Federação dos Trabalhadores do Comércio do Estado do Pará e Amapá. À frente o meu amigo, grande sindicalista Zé Francisco. E é claro também, eu falo em nome da esmalteria Mão de Fada, a arte de deixar você muito mais bela e você muito mais bela. Faltando 2 minutos para as 15 horas. Espero ter me feito fazer entendido, né, com relação às regras. E você já sabe, continue interagindo com a gente, continue nos acompanhando, que sempre que possível nós vamos, claro, estar aqui dividindo conhecimentos com vocês. Eu aprendendo mais do que nunca com vocês, porque eu sempre digo, a razão deste programa é vocês. Ele é feito para vocês e vem aí o 100º programa, aonde a festa de aniversário do 100º programa é do Regra 18, mas quem vai ganhar os presentes e os brindes são vocês. E mais uma vez, eu quero agradecer à diretoria da Turma Luso Brasileira, a toda a comissão técnica, à frente o Robson Melo, treinador, e a todos os jogadores pela receptividade hoje pela manhã, lá nesse grande clube, a elite do norte, a Turma Luso Brasileira, que nos recebeu muito bem, e acima de tudo, por ter os atletas assimilado aquilo que a gente passou para eles com relação às regras do futebol. E você pode fazer o mesmo, tá? Quer levar o Regra 18 aí para conversar com os seus jogadores, você quer levar o Regra 18 aí para a sua cidade, né, para conversar com a arbitragem, para a gente fazer uma interatividade muito show de bola, colocar eles a par do que realmente, da arbitragem, das regras modernas de hoje. É só entrar em contato aí com Regra 18, através do Facebook, vai lá, Clever Ribas de Almeida, com a letra K, e a gente conversa tudo direitinho, e vai ser uma satisfação imensa a gente ir no seu clube aí, a gente ir na sua cidade, conversar sobre regras de futebol. Não sei tudo, mas todos os dias eu estou em busca de aprender cada vez mais. E agora, é claro, chegando ao final de mais um programa, eu quero aqui, como sempre, pedindo as bênçãos de Nossa Senhora de Nazaré, do Todo-Poderoso Senhor nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, que cada vez mais proteja a todos vocês, levando aos lares de cada um muita paz, muita saúde, muita prosperidade, e proteja vocês de todo e qualquer mal. Galera, agora chegou a hora de dizer fui, mas amanhã, a partir das 14 horas, estaremos aqui, como sempre, com o programa Regra 18, que é feito e voltado para vocês. São 15 horas em Belém, fique com Deus, na verdade, em Brasília, horário de Brasília, para todo o Brasil. Fiquem com Deus, um forte abraço e até amanhã, galera, às 14 horas aqui, eu aqui desse lado aqui e vocês daí interagindo comigo. Fui, galera, forte abraço, tchau, tchau, até amanhã.